No entanto, a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2022 não foi como esperado, e a seleção acabou sendo eliminada nas quartas de final pelo México, em um jogo emocionante que terminou em 3-2 a favor dos mexicanos. Essa derrota causou um enorme impacto na torcida brasileira, que ficou desapontada e triste com a eliminação precoce. Muitos torcedores se perguntaram o que aconteceu com a seleção brasileira, que sempre foi tão forte e dominante no futebol mundial. Alguns argumentam que a falta de renovação do elenco e a dependência excessiva de jogadores veteranos podem ter sido um fator importante na derrota. Outros apontam para problemas no sistema tático e na escolha de jogadores para a equipe. Independentemente dos motivos para a eliminação, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 teve um grande impacto emocional na torcida brasileira. Muitos torcedores sentiram uma mistura de tristeza, frustração e raiva, especialmente porque a Copa do Mundo foi realizada no Catar, o que aumentou ainda mais as expectativas dos brasileiros. No entanto, apesar da derrota, a Copa do Mundo de 2022 deixou um legado positivo para o Brasil e para o mundo do futebol. A competição foi um grande evento global que reuniu fãs de todo o mundo, promovendo a diversidade, a inclusão e a amizade entre as nações. Além disso, a derrota da seleção brasileira serviu como um lembrete de que o futebol é um esporte imprevisível e que qualquer equipe pode ser derrotada a qualquer momento, independentemente de sua história e reputação. Em resumo, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 foi uma grande decepção para os torcedores brasileiros, mas também deixou um legado positivo para o futebol e para a sociedade em geral. A competição continuará a inspirar e emocionar fãs de todo o mundo, enquanto a seleção brasileira se prepara para novos desafios no futuro. Recentemente, houve uma homenagem feita ao Rei Pelé no Catar, durante a Copa do Mundo de 2022, em reconhecimento à sua grande carreira no futebol e sua contribuição para o esporte em todo o mundo. A homenagem incluiu a apresentação de um troféu especial em sua homenagem, bem como a realização de uma exibição de arte pública em sua honra. Pelé é amplamente considerado como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, tendo liderado a seleção brasileira a 3 títulos de Copa do Mundo em 1958, 1962 e 1970. Ele é conhecido por suas habilidades técnicas incríveis, velocidade, visão de jogo e precisão de finalização. Ao longo de sua carreira, Pelé quebrou vários recordes, marcou muitos gols espetaculares e inspirou gerações de jogadores em todo o mundo. Ele também é conhecido por sua defesa do fair play e da ética no esporte, e por seu compromisso com a caridade e causas humanitárias. A homenagem a Pelé durante a Copa do Mundo de 2022 foi, portanto, um tributo muito merecido a uma lenda do futebol mundial. Sua presença no evento também serviu como uma inspiração para os jogadores mais jovens, além de destacar a importância do fair play e da ética no esporte. Em resumo, a homenagem feita ao Rei Pelé no Catar foi uma oportunidade para celebrar a carreira de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e destacar sua contribuição para o esporte e para a sociedade em geral. A Copa do Mundo é uma competição de futebol que desperta paixões em todo o mundo. No Brasil, o futebol é uma parte integrante da cultura nacional, com um enorme impacto social, político e emocional. A seleção brasileira sempre foi uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo, e em 2022, a competição foi realizada no Catar, o que gerou grande expectativa entre os torcedores brasileiros. No entanto, a derrota da seleção brasileira nas quartas de final para a França foi um choque para muitos brasileiros. A seleção francesa jogou um futebol de alta qualidade e mereceu a vitória, mas para os brasileiros, a derrota foi um golpe emocional. Afinal, o Brasil é uma nação que se orgulha de sua tradição de futebol e suas estrelas, como Pelé, Zico, Ronaldo e Ronaldinho. Muitos brasileiros se sentiram chateados e desapontados com a derrota, especialmente porque a competição foi realizada no Catar, um país com uma cultura e tradição de futebol muito diferentes do Brasil. Alguns torcedores culparam o técnico da seleção, outros os jogadores, enquanto outros simplesmente lamentaram o azar do time. No entanto, a derrota da seleção brasileira também teve um efeito unificador no país. Muitos brasileiros ficaram tristes, mas também se solidarizaram com a equipe e com seus companheiros torcedores. A seleção brasileira tem uma história de superação e resiliência, e essa derrota pode ser vista como um momento de aprendizado e de renovação para a equipe. Além disso, a Copa do Mundo de 2022 deixou um legado positivo para o Brasil, independentemente do resultado da seleção. A competição trouxe novas infraestruturas para o país, gerou empregos e renda, além de ter sido uma oportunidade para mostrar a cultura e o povo brasileiros para o mundo.
A Copa do Mundo também inspirou muitos jovens a sonharem em se tornar jogadores de futebol, incentivando a prática do esporte e a educação física nas escolas. Em resumo, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 no Catar foi uma grande decepção para os brasileiros, mas também trouxe lições importantes e uniu o país em torno de sua paixão pelo futebol. O Brasil continuará sendo um país que ama o futebol, e a seleção brasileira continuará sendo uma equipe que desperta emoções em todo o mundo. A seleção brasileira de futebol é uma das mais famosas e bem-sucedidas do mundo. O Brasil já ganhou 5 Copas do Mundo, mais do que qualquer outra seleção. Os brasileiros são muito apaixonados pelo futebol e consideram a seleção nacional uma fonte de orgulho nacional. Porém, a Copa do Mundo de 2014 foi uma decepção para os brasileiros. O Brasil sediou o torneio e tinha grandes expectativas de vencer em casa. No entanto, a seleção brasileira sofreu uma derrota humilhante nas semifinais para a Alemanha, perdendo por um placar de 7-1. Foi uma das maiores derrotas da história do futebol e chocou o mundo inteiro. Os brasileiros ficaram arrasados com a derrota. A seleção nacional era vista como uma fonte de orgulho e esperança, e a derrota foi um golpe duro para a autoestima do país. Havia uma grande expectativa de que a seleção brasileira pudesse vencer a Copa do Mundo em casa, o que aumentou ainda mais a decepção. A reação dos brasileiros à derrota foi mista. Muitos ficaram chocados e tristes, e alguns se sentiram envergonhados. Houve protestos em todo o país, com muitos brasileiros exigindo mudanças na forma como o futebol é gerenciado no Brasil. Alguns culpavam a equipe técnica e os jogadores pela derrota, enquanto outros apontavam para problemas mais amplos no futebol brasileiro, como a corrupção e a falta de investimento. No entanto, a derrota também uniu os brasileiros em sua paixão pelo futebol. Muitos se uniram em torno da seleção brasileira, oferecendo seu apoio e encorajamento para que a equipe pudesse se recuperar e voltar a vencer no futuro. Apesar da decepção, a Copa do Mundo de 2014 também deixou um legado positivo para o Brasil. O torneio foi um sucesso em termos de organização e infraestrutura, e muitos brasileiros ficaram orgulhosos de ter recebido o evento. Além disso, a derrota da seleção brasileira serviu como um lembrete de que o futebol é um esporte imprevisível e que a vitória nem sempre é garantida. Em resumo, a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014 foi uma grande decepção para os brasileiros, que esperavam vencer em casa. A derrota abalou a autoestima do país e provocou uma mistura de reações, desde tristeza e choque até raiva e frustração. No entanto, a derrota também uniu os brasileiros em torno de sua paixão pelo futebol e deixou um legado positivo para o Brasil.